Boa noite a todos, eu sou o Jorge e hoje vai ser a primeira aula do curso de POO no Delphi. É o seguinte, pessoal, nós vamos fazer uma conversa aqui, vamos falar sobre um pouquinho da evolução desse paradigma e os impactos que tá acontecendo para os desenvolvedores. Na década de 90 houve um impacto muito grande no desenvolvimento de software, que foi a linguagem Orientação a Objetos, OO. Forma especial de programar, mais próximo de como expressaríamos as coisas da vida real do que outro tipo de programação. Nessa década, gerente, empresários, executivo de informática estavam pensando se usar ou não o OO. Então, pessoal, muita gente fica nessa dúvida, e essa dúvida rola até hoje. Isso foi mais ou menos aqui na década de 90 que eu citei aqui, pelas minhas pesquisas. E hoje nós já estamos no 2016, tem muitas pessoas perguntando se vai ou não para o OO. Então, pessoal, nos anos 60 teve uma linguagem chamada Simular, criada por Christen e Euler, derivada do Orgol, usada para simulação, já apresentava o uso de conceitos de OO. No caso da linguagem, era o uso de classe e subclasse, utilizado atualmente no OO hoje. Na década de 70, a primeira linguagem totalmente voltada para o OO é a Smalltalk, a qual tudo era considerado como sendo um objeto, conceito de OO que veremos abaixo. Foi criada pelo cientista da Xerox PARC. Depois veio o C++, criado por Benjamin, linguagem que evoluiu do C, mas é fácil transição com os conceitos OO. Nos anos 80, tudo já se falava, todas as linguagens praticamente já se falava de OO, no Delphi, no Java, C++ e entre outras. Então, a ferramenta case que podemos usar para fazer isso é o Rational Rose, Sys Architect e N outras aí no mercado aí. Então, pessoal, o que aconteceu foi que alguns programadores na época, tal, e até atualmente mesmo, eles eram, a programação ela era estruturada, o desenvolvimento de software era demorado, e com isso era necessário estabelecer uma mudança de metodologia. Com alguns conceitos do OO, isso foi possível. A partir da chegada do OO, o desenvolvimento tiveram que ser adaptado às mudanças de hábito. A programação ficou mais consistente, a linguagem de programação deixou de ser estruturada e passaram a ser mais complexa, evolução. Além de que o OO, os programas passaram a ser maiores e mais complexos. A grande vantagem do OO pode ser resumida em 3 palavras: produtividade, qualidade e flexibilidade. E a própria demanda do mercado, haverá uma situação que todas as empresas terão de adotar a tecnologia OO. Eu não sei se vocês viram no meu curso no YouTube de MVC, hoje eu estou muito preocupado com a arquitetura, como é que fazer. Eu lembro que quando eu comecei a desenvolver, até a variável eu tinha dificuldade, colocava no nome variável uma coisa que não tinha nada a ver. Às vezes eu estava assistindo um desenho, gostava do desenho, colocava o nome variável do desenho. Então isso tudo não pode. Tem que ser realmente o que a variável, uma coisa mais próxima da realidade que você está programando ali, se outra pessoa vier da manutenção, mas o conceito mais importante, usando o OO, o código fica mais limpo, a gente consegue ter uma visualização melhor. O resumo aqui de tudo que eu falo aqui em 3 palavras é muito claro, vai ficar mais produtivo, com qualidade e flexibilidade. Apesar de ser sim um pouco complexo de início, para você ter essa mudança estruturada, colocar tudo no mesmo lugar, aí lá você vai ter que ter uma instância de um objeto, talvez essa instância vai ter um exemplo, um objeto cliente, dentro dele vai ter uma instância do objeto contato. Então, trabalhar dessa forma, às vezes a gente vê que acha que de início é difícil, mas não é, pessoal, é muito mais fácil. Eu vou falar aqui um pouco o que é um objeto. Um objeto é uma instância de uma classe. São compostos por dados e componentes. Cada objeto difere de outro através de uma identidade. Mesmo que apresente características semelhantes, o objeto pode ser um parágrafo de um documento, pode ser uma janela, pode ser até um carro do seu Zé. E ele pode ser real ou abstrato, desde que armazene dados ou comportamentos. Então, pessoal, um objeto, quando a gente fala de objeto, a gente pode ter um objeto, por exemplo, casa, essa casa vai ter janela, vai ter porta, entendeu? Então, tipo assim, o que compõe um objeto.
Então a gente vai ver isso na prática, nós vamos ver que não é uma coisa assim tão complexa. Apesar da complexidade, quando você começa a praticar, elas faz sentido da sua vida e torna uma coisa que fica fácil o entendimento. Então, o que é uma classe? Uma classe é algo mais da coisa, a gente consegue representar uma coisa mais do mundo real ali, que é o que? É um conjunto de objetos que compartilham dados e métodos. Por exemplo, temos X objetos de uma sala de aula pertencentes a uma classe chamada aluno. Entendeu? Então, pessoal, o que eu quero deixar claro aqui como foi a evolução e que a pessoa entendeu o conceito ali, como surgiu a primeira linguagem de objeto lá, 100%, lá na década de 80. Depois tivemos acesso a todas elas, né? Então todas as linguagens já teve o conceito OR aqui na década de 80. Então, na década de 60, a primeira linguagem já tinha conceito de classe e subclasse, por causa da organização, tinha pessoas se preocupando com isso lá. Então, pessoal, hoje eu estou iniciando o curso, passando para vocês aqui por preocupar muito com a arquitetura, me preocupar com a manutenção, sabendo que 20% é desenvolvimento e 80% é manutenção. Então, pessoal, eu me preocupo para dar uma manutenção rápida e até as mudanças e inovações que acontecem no ciclo de vida de um software. Beleza, pessoal? Essa é a primeira aula. A segunda aula eu vou falar sobre diagramas de classe, explicar o que é uma classe, um diagrama, falar sobre associação, sobre agregação, sobre herança. Nós vamos trocar bastante ideia aí e para termos esses conceitos básicos para quando entrar no curso as coisas ficarem mais fáceis para o entendimento. Um abraço a todos aí e até a próxima videoaula.